Shalom, meus amados irmãos, Shalom, que a benevolência do grande Yud Rei Vav Rei esteja convosco, cuidando de vocês, abençoando cada um de vocês, né, em suas casas. E estou aqui mais um final de semana, né, graças ao Altíssimo. Ontem eu não fiz a live, né, ontem tinha a live do irmão Romilson, eu optei por não fazer. E hoje a gente está aqui para trabalhar, aleluia, dentro do princípio da palavra, né? Mas antes disso eu vou estar orando, vou colocar o fone aqui para ficar melhor, porque o telefone não está 100%, aleluia. Espero que os irmãos estejam me ouvindo bem, né? Que aqui ele é fone sem fio, né? Para ficar melhor. Irmãos, alguns aí já me conhecem, me chamo Leandro, sou de Guapimirim, né? Eu estou nessa jornada aí já tem há 4 anos, proclamando Yahush para a benevolência e honra dele mesmo, porque ele é maravilhoso e ele é bom. E eu tenho vivido experiências extraordinárias, mas também tem passado muita luta, assim como os irmãos. Mas sabe, irmãos, o que está me deixando mais feliz é que em meio a essas lutas, aleluia, eu tenho visto resultados extraordinários. E esses resultados que eu tive esse final de semana, no sábado, ontem no caso, conversei com minha esposa ontem, sexta ou sábado, a gente conversou e a gente decidiu que a gente vai fazer mais umas mudanças para o próximo ano agora, porque é necessário, irmãos. E as coisas têm que ser comum de acordo, não pode ser um sozinho decidir, né? Apesar de eu ser o sacerdote da minha casa, mas ela é minha auxiliadora e a Escritura diz que nós somos um só. Então eu não decido sozinho, a gente conversa, porque senão cada um vai puxar para um lado e a corda arrebenta. E às vezes é perigoso essa situação. E já que a gente prega tanta unidade, ela tem que participar, ela tem que iniciar dentro do nosso lar. Não é fácil, é complicado, é difícil. São pessoas diferentes, dividindo o mesmo espaço, com costumes diferentes, educação diferente de pai e mãe, né? Escolas diferentes, vamos dizer assim. E a gente aí tem que aprender a conviver com essas diferenças e caminhar junto. E quando alguma coisa não está legal, não está errado, né? A pessoa comum, a coisa que ela faz logo de imediato é abrir cada um para o canto e tal, mas conosco não é assim. A gente vai para o joelho, a gente vai para a nossa batalha, porque a Escritura fala que a gente tem que lutar pela nossa família, morrer por ela, principalmente esposa, né? Então a gente está aí, eu tenho muito orgulho da família que o Eterno me permitiu construir hoje. Bom, irmãos? Irmãos, eu queria estar orando primeiro. Na semana passada passei batido, não orei, estava tão animado, tão ansioso para falar e falar um pouquinho do irmão Anailton, que eu acabei passando batido. Mas nesse momento eu gostaria de estar orando. Pai Celestial, no nome de Yahshua Mashiach, eu entro em vossa presença, Pai, para louvar e bendizer o seu nome. Primeiro de tudo, Pai, eu quero agradecer por todas as lutas que eu tenho passado, mas também quero agradecer por cada vitória que Tu tem me dado. E também agradeço, Pai, por cada fracasso, Pai querido, que Tu me permite experimentar para que eu aprenda. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão que se dispôs a orar pela vida do meu amado irmão Anailton, e pela ajuda em oração que tenho recebido de cada um deles, Pai. Muito obrigado. Peço que nessa noite Tu venha falar aos nossos ouvidos, ó Pai, de uma palavra poderosa, confortante, mas também, Pai querido, transformadora. Que não seja o Teu humilde servo, mas que seja a Tua voz e não a minha. Que seja o Teu Ruach Kadosh falando através do Teu humilde servo, Pai, para que haja transformação. Nesse momento eu peço que tire o tampão dos olhos, a trave dos olhos, perdão, e o tampão dos ouvidos, Pai, para aqueles que possam ouvir, entendam, e aqueles que estejam olhando, enxerguem. Porque, Pai, sabemos a necessidade que é, e Te agradeço por me fazer entender que eu só preciso trazer um para a Tua presença. No nome de Yahshua, muito obrigado pelos irmãos do grupo do encontro, pela vida dos nossos amados irmãos espalhados aí, pregando o Teu santo nome, os que estão buscando ensinar a Tua palavra genuína. Pai, toma nas Tuas mãos, protege e guarda. É isso que eu Te peço, no nome de Yahshua Mashiach, e que assim seja. Amados irmãos, eu vou estar aqui louvando,
vou estar aqui entoando o hino, né? Mas eu queria que os irmãos não se atentassem para minha voz, que ela é ruim demais para a música, né? Mas eu peço que os irmãos não atentem para isso. E irmão Leandro aqui, na humildade de sempre aprendeu 3 acordes, né? Mas já tem muito tempo e não evoluiu. Mas hoje, pela benevolência do Altíssimo, eu criei coragem de estar compartilhando um pouquinho com os irmãos o louvor. Que assim seja. Esse louvor da outra live, até entoei ele sem o violão, que a gente demora para aprender. Eu demoro, esse tipo de coisa eu demoro. E ele é do grupo que canta aí na rádio, A Voz da Verdade. Mas aí a gente adapta, né, faz um cover para colocar o nome de Al no meio para que ele seja exaltado. Então vamos lá, meus amados irmãos. Da minha vida, ai, ao eu louvarei, pois meu fôlego é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos e vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os teus limites. Eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, ela é pura, é escudo para os que nele crêem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. É escudo para os que nele crêem. É escudo para os que nele crêem.
paz me deixem, mesmo que amigos me traiam. Eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Sim, eu amo a mensagem do madeiro. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também meu madeiro, até por uma coroa trocar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Irmãos, é só isso, né? Que eu não tenho habilidade ainda. Mas quem sabe aí no futuro, só um minuto. Quem sabe daqui a um tempo, o Eterno, Todo-Poderoso e ao nosso amado Criador, né? Possa estar dando essa condição aí, para que eu possa aprender um pouquinho mais umas outras notas e até conhecê-las. Irmãos, eu queria estar aqui falando com vocês hoje. Aleluia, porque muitos de nós aí, a gente aprende dentro do sistema, dentro da nossa vida cotidiana, como aí, vamos falar assim, servos denominacionalistas, tá? Para ficar mais claro, mais específico. E fala-se muito em unidade. Só que a unidade pregada dentro do sistema religioso, ela é mentirosa, até certo ponto. Por quê? Porque a unidade religiosa, ela não ajunta pessoas, ela junta coisas. E ela nos separa, nos mantém longe. A unidade proposta na Escritura, ela é de, mesmo que nós não estejamos juntos na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo lugar, o nosso pensamento continua o mesmo. No entendimento que eu tenho, que eu tive, isso é a unidade. E a Bíblia, ela vai falar de alguns lugares, eu vou dar 2 exemplos hoje de unidade descrita na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nas cartas aos Coríntios. Mas eu queria passar para os irmãos o seguinte: vamos trazer a unidade de uma forma mais fácil de entender, pelo menos para mim, irmãos. Por quê? Vamos dar o exemplo das Forças Armadas. Né? Nós temos aí a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que são aí as forças de proteção da nação. E cada estado tem uma unidade das Forças Armadas, seja ela Marinha, Exército e Aeronáutica. Cada lugar, cada estado tem, né? Tem a sua sede principal, que é o comando maior, e ela se divide, se ramifica nos lugares, né, nos estados do país. E por que eu falo que isso sim é unidade? Porque, aleluia, boa noite, irmão Rubens, a paz de Al e Alcha. O que nós temos de entender como unidade é, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem aqui a unidade do Exército, Duque de Caxias tem a unidade da Marinha. E eles respeitam e seguem o mesmo preceito da força do comando principal. Eles não mudam isso. Aleluia. Eles têm lá o mesmo preceito.
o mesmo estatuto, vamos dizer assim. Não é porque aqui no estado do Rio tem uma unidade das Forças Armadas e ela age de forma diferente do Comando Maior, não tem como. Porque se essa unidade ela agir diferente, oposto daquilo que foi determinado pelo Comando Maior, ela está se colocando como uma traidora, como uma unidade rebelde, entendeu? Porque ela não aceita o que o Comando Maior propôs para ela. Olha só que interessante. Como é que pode se falar em unidade, denominacionalmente falando, se cada um tem a sua doutrina? Prega o mesmo Jesus, né? Vamos dizer aí, porque prega o mesmo Jesus, é a mesma coisa, mas a doutrina é totalmente diferente. O tratamento com as pessoas é totalmente diferente. Nas denominações, quem paga mais, o dízimo maior, quem recebe mais moral. Nas denominações, aquele que tem a voz mais bonita para cantar, esse aí é diferenciado no ministério de louvor, entre aspas, e é tratado diferente. Aquela irmã que quando ora começa a sapatear, que parece que o fogo vai descer mesmo, essa daí é tratada diferente, essa daí é sobrecarregada, toda hora estão chamando ela para o ciclo de oração, não é verdade? Não é assim que funciona. Que unidade é essa que eles tanto pregam, que eles mesmos não têm unidade um com o outro? Tem coisa errada aí. Aí, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 11, vai falar sobre uma unidade. E eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, porque essa unidade ela é muito importante para mim e para a tua vida. A unidade no Ruach Kadosh. Porque é nessa unidade que eu estou em Yahusha. E se eu estou em Yahusha na unidade no Ruach Kadosh, eu estou no Altíssimo, o Comando Maior. Parece que para mim, depois que eu pensei dessa forma, foi mais fácil de entender. Foi mais fácil eu estar em unidade com o irmão Arlindo. Foi mais fácil de eu estar em unidade com o irmão Anailton. E ambos moram longe, a gente não mora perto. Colado, né? O irmão Anailton mora no Rio de Janeiro, mora em Guapimirim. O irmão Arlindo mora em São Gonçalo, eu moro aqui em Guapimirim. E assim como outros irmãos também. O irmão Shaul, o irmão Paulo, eu estou em unidade com ele. E ele mora para os cantos de Niterói aí também. Ninguém mora perto. Mas olha só que interessante, irmãos. A gente está em unidade. Porque todo santo dia nós estamos em oração um pelo outro. Todo santo dia nós estamos aqui pedindo ao Eterno para que Ele haja na vida de cada um dos irmãos segundo o seu prazer, segundo a sua vontade. Que coisa linda. Eu ainda não vi ninguém desse grupo que eu participo hoje, e nem dos que eu tenho visto na internet, tá, irmãos? Ressalva para alguns. Mas a grande maioria, eu não vejo ninguém desejando mal para o outro. Isso é tão lindo. Isso é tão maravilhoso. Isso para mim é a essência do Ruach Kadosh na vida de cada um de vocês, meus amados. Isso para mim é maravilhoso. E isso tem me fortalecido. Mas vamos ao texto da Escritura, que ele vai dizer assim, ó. Em Gênesis capítulo 11, você pode pegar a tua Escritura aí e abrir ela. Gênesis capítulo 11. Que vai dizer, olha só como é que era a unidade, irmãos. Olha só que coisa linda. O Eterno é maravilhoso. Só não dá vazão, não presta atenção nas coisas que não quer. Em toda a terra havia uma mesma língua. Unidade. É uma coisa só. Uma só maneira de falar. E os homens partiram para o Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, olha só o que a unidade faz. Irmãos, é um exemplo assim, não é um exemplo bom o que eles fizeram, mas é um exemplo de unidade, porque se a gente tiver essa unidade, a gente vai chegar a um lugar extraordinário. Não para imitar eles, para o Eterno se levantar, mas para pegar o exemplo, porque depois eu vou falar aqui de um indivíduo que a gente deveria aprender pelo menos uma coisa com ele e a gente não aprende. Vamos lá. Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra, e o betume de argamassa, e disseram, olha a unidade, venham, vamos construir uma cidade, e uma torre, cujo topo chega até os céus. Aleluia, olha só, irmãos. E sejamos espalhados por toda a terra. Então o Eterno disse, vou ler de novo, versículo 4. Disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus.
e tornemos célebre os nossos nomes, para que não sejamos espalhados em toda a terra. Aleluia. Agora sim, que de vez em quando a vista falha, meus amados. Aí diz que os filhos dos homens estavam construindo, e o Altíssimo disse: eis que o povo é um, unidade, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua daqueles que falam, para que não se entendam o que o outro está dizendo. Versículo 7. O Eterno observou que o homem era demasiadamente inteligente mesmo. E disse: assim o Eterno os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Altíssimo confundiu a língua de toda a terra, e dali o Altíssimo os dispersou por toda a superfície da terra. Olha só, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós podemos, aleluia, aprender com os nossos adversários de forma extraordinária. E sabe o que é mais maravilhoso? É que é o próprio Eterno que te mostra isso. Comece a observar melhor o teu adversário, o teu inimigo, aquele que quer teu mal, porque você vai aprender muitas coisas com ele. Eu aprendi algumas coisas já, e eu vou compartilhando isso ao longo do tempo com os irmãos, para os irmãos entenderem. Não que eu queira imitar o inimigo, mas observa. A Escritura está dizendo que em toda a terra só tinha uma língua. A Escritura está dizendo que eles só tinham uma maneira de falar. A Escritura diz que eles se reuniram e disseram: vamos construir uma torre. Irmão, quantas vezes você se reuniu com o teu irmão e disse: vamos orar pelo irmão Leandro lá de Guapimirim, porque eu estou sentindo que ele está passando uma dificuldade. Estou dando só um exemplo, não estou falando para vocês que é isso que está acontecendo comigo não, que a minha fase ruim acabou de passar recentemente. Eu estou nos meus 30% de refrigério, meus 70% de luta, a primeira parte já foi. Agora eu estou nos 30% de refrigério, e quando esse 30% de refrigério acabar, eu entro nas 70% de luta de novo, e assim vão. Para mim é 70%, para uns aí 80%, 90%, para outros é só 20%, 30%, né? Mas para mim a luta também é grande. E diz: vamos construir uma cidade, uma torre, que chegue até ao céu, e não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam construir uma torre, para que chegasse aos céus, e queriam que o nome deles fosse lembrado, mas pelo homem. Vê se não é exatamente o que nós temos visto, da maioria. Eu vou falar dos nossos irmãos, tá, meus queridos? Porque mesmo eles estando presos na denominação, eles são irmãos. É a igreja que vai ser tratada no fogo, no porrete, como diz o mensageiro aí. E eu creio nisso também. Então vamos lá, assim como eu sou tratado na luta, na dificuldade, eles também vão ser. Mas vê se não tem uma semelhança, irmãos. Porque o Altíssimo já tinha dado tudo. Aí eles tiveram a ideia de fazer algo. Isso desagradou o Altíssimo. Todavia, naquele período, a lei era uma só, era a lei que foi dada para Adão, não era a lei dos homens, como conhecemos os mandamentos. Mas aí, olha só, irmãos, eles se dispuseram a construir algo para que eles fossem lembrados. Nós não temos que ser lembrados pelo homem, pelo aquilo que nós fazemos não, meus amados, mas nós temos que ser lembrados pelo nosso Salvador, para que Ele dê testemunho de nós no céu. Mas de mim e de você, quem tem dado testemunho é o diabo. Porque todo santo dia eu penso assim, eu creio assim, que ele vai lá diante do trono celestial, claro que não é sempre, mas quando é permitido, para falar: olha lá o irmão Rubens, olha lá o irmão Rubens, olha lá. Você falou que ele é teu servo, que ele é teu filho, é isso aqui, mas olha o que ele está fazendo. Ele falou isso, estou dando só um exemplo, tá, irmão Rubens? Não estou dizendo que você fez ou deixou de fazer, não, estou dando um exemplo, tá? Olha lá o irmão Anailton, ó. Você está falando que ele é tua ovelha escolhida, mas olha como ele fala ainda. O inimigo, ó, vai lá, ele não perde a oportunidade, não é verdade? Unidade. Esses caras estavam juntos com um objetivo. Nós não estamos juntos
fisicamente, mas nós temos um objetivo. Será que nós temos mesmo esse objetivo que a gente prega, irmão? Será que você tem realmente esse objetivo de propagar o Evangelho Santo, genuíno, para transformar a vida, nem que seja de uma pessoa? Qual é o resultado daquilo que você tem falado? Qual é o fruto que você tem dado? Porque aqueles deram fruto. O texto vai dizer, e o Eterno disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Irmãos, o Eterno ele tem que olhar para nós e nos ver como um também. Mesmo a gente estando longe. Mas a gente também é um, porque a gente confessou Iau e Alcha. A gente está buscando em oração, a gente está fazendo partir do pão, a gente está fazendo jejum, a gente está procurando se preocupar com o próximo. Um irmão pede ajuda, a gente está lá, olha que coisa linda. O Eterno tem que nos ver da mesma forma que ele viu esses homens, com a diferença de nos auxiliar a continuar no nosso caminho. Aqui não. Aqui ele observou que aqueles homens eram um só, com o objetivo de ter o nome deles lembrado na terra. Quando o nome tem que ser lembrado, o nome que deve ser lembrado é o do Altíssimo. Cadê essa unidade? Satanás também tem unidade, irmãos. Tem muita gente pregando uma unidade aí que ele não sabe de qual que é, de onde está vindo. Se vem a unidade no espírito, no Ruach Kadosh, ou se está vindo do mal, do perseguidor de nossas almas. Porque tem. Aí, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. E agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Olha só, irmãos. Embora isso daqui ele revela, o texto revela que é uma coisa ruim que aqueles homens fizeram, mas ele dá um exemplo. Porque se nós estivermos verdadeiramente, aleluia, que maravilha, como eu estou sentindo a presença. Eita, aleluia, aleluia, aleluia. Se nós estivermos, aleluia, realmente na presença, nós poderemos fazer grandes coisas na unidade do Eterno, do Espírito, do Ruach Kadosh. Mas que tipo de unidade você tem buscado? Você por acaso tem ido na casa daquele irmão para orar, mas aquele irmão é amargo? Não está satisfeito com nada, nunca está bom, só vive reclamando? Aleluia. Por um acaso você tem buscado a unidade com aquele indivíduo que não pode ver uma caneta em cima de um muro que ele panha para ele? Você está buscando a unidade com aquele indivíduo que não fala a mesma língua que você, e ainda que ele fale, o desejo dele é sempre te envergonhar com inveja de você? São só perguntas, irmãos, que a resposta não sou eu que vou dar, porque eu sei de mim, o que eu passo, o que eu vivo. Mas você, aí na sua residência, na sua cidade, no seu bairro, você também sabe o que você vive. Hora de você colocar a tua mão na consciência para entender que a unidade ela não funciona como a unidade do homem. A unidade é no Espírito, é no Ruach Kadosh. Assim como o Comando Maior das Forças Armadas não aceita que uma das suas unidades espalhada pelo Brasil desrespeite aquilo que já foi estabelecido por eles, o Eterno também jamais vai aceitar que aquilo que foi estabelecido para você, por ele, você jogue fora, você desperdice, porque isso é sinal de rebeldia. E rebeldia é traição. E traição é pecado. E todo pecador, infelizmente, paga na sepultura. Essa palavra, irmãos, aqui dessa torre de Babel, ela me deixou bastante pensativo também em relação a isso. Só um minuto. Eu gostaria que vocês refletissem também tanto quanto eu, pela benevolência do Altíssimo, tenho refletido. Sabe, irmãos? Porque a nossa busca pelo Eterno, ela é bem particular. Aqui em casa, eu busco particular, eu e o Eterno. Eu tenho as minhas orações particulares. A Escritura, ela se revela
no meu íntimo particular para mim, e eu tenho que colocar em prática. Eu colocando aquilo que foi revelado pela palavra para mim, eu colocando aquilo em prática, aí eu consigo trabalhar coletivamente. Mas se eu não fizer isso, não tem como. E agora a gente vai lá para 2 Coríntios, para 1 Coríntios, porque nós vamos falar também de algo que na unidade que nós temos aí hoje no nosso meio, vamos dizer dessa forma, nós não vemos. Tá? Gostaria que os irmãos também abrissem aí a sua escritura. 2 Coríntios. Aleluia. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui, que a visão não é mais a mesma, né? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, perdão, irmãos, capítulo 13, versículo 14, que vai falar assim, ó. Aleluia. Caiu o sinal, irmão Rubem? Internet. Pô, a gente está numa luta terrível aqui também. Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. 1 Coríntios capítulo 13, verso 3. Para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adianta. Essa unidade que a gente até viu dentro do sistema, ela tem esse amor, irmãos? Olha o que ele fala, apóstolo Shaul. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aleluia. Como é que faz agora, irmãos? Porque tem um monte de gente fazendo uma obra social extraordinária aí, mas cadê a unidade? Porque para ter essa unidade bíblica no Ruach Kadosh, porque é por ele que nós somos ligados a Yahushua, e é dessa forma que nós somos ligados ao Pai Eterno, Pai Celestial. Se não tiver o amor, nada disso adianta, irmãos. E aí? Aleluia. Fala para mim de que adianta entrar dentro de uma penitenciária, pregar para uma pessoa que cometeu um crime, seja ele qual for. Pregar palavras maravilhosas, tudo bem que a Bíblia manda pregar, não tem jeito. Mas aí o indivíduo ele não entendeu o que é o amor, ele recebeu a palavra, ele vai ter a sua busca particular, ele vai para a monte, vai fazer de tudo, vai se ver como um convertido. Mas a escola que ele recebeu, a pessoa que foi até ele não tinha um pingo de amor no coração e sim interesse. Fala para mim, que amor é esse? Que tem interesse em resgatar o indivíduo do lamaçal do pecado, mas para fazer dele uma figura de si próprio, e não a figura do próprio Criador, por intermédio do seu Filho. Versículo 4. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não busca seus interesses, aleluia, e não se irrita, não se ressente do mal. Irmãos, tem pessoas com título de bispo que amaldiçoa a outra porque se opôs a ele. Tem pessoas que se autodenominam pastor, porque o irmão não concorda com a sua palavra, com a sua forma de agir, é amaldiçoado, é posto em banco. E também tem Aldinho assim também, que não concorda com a palavra que o outro dá e sai amaldiçoando, falando um monte de coisa, criticando, arrebentando. Com que amor é esse? Aleluia. Me explica. Que unidade é essa que não tem amor nenhum? Porque o nosso comando maior, nosso Pai Celestial, através do seu Filho, nos ensinou justamente isso. Se o amor faz tudo, suporta tudo, perdoa tudo, isso, dentro desse amor existe a minha unidade. É o que eu quero para você, Leandro.
Eu desejo de você, Leandro, que você ame incondicionalmente, seja quem for, mesmo você não concordando com o que ele faça, com o que ele fale. Porém, não espere a retribuição do mesmo. Porque por causa do meu filho, pelo nome do meu filho, você tem que ser odiado por todos. Aleluia. Eu não sei o alcance que vai ter essa palavra e não sei o que isso vai trazer de transformação para a tua vida. Eu sei que para mim, começando lá na Torre de Babel, que todo mundo falava exatamente igual, interessante que eles falam igualzinho nas denominações. Eles pregam um Messias, que a Bíblia fala que todo mundo irá confessar o nome desse Salvador, do Salvador, e aí dá ruim, acaba tudo, porque toda língua vai confessar, aí vai vir o juízo. Mas já tem um tempão que eles confessam esse aí, eu já confessei muito também no meu tempo, eu entendo eles, mas eu não consigo entender que a própria Bíblia fala, vai chegar o tempo que toda língua se dobrará e confessará que o Filho do Altíssimo é o Salvador, mas esse que está aí, que todo mundo confessa, não aconteceu bulufa, a gente continua aqui, dentro dessa esperança, porque todo mundo já confessa. Não tem um lugar no mundo que não conheça esse nome pregado aí. Não existe um lugar. Ah, mas os irmãos, onde os lugares que é proibido pregar, o povo mata, mas conheceram. Não conheceram? Então todo mundo sabe. E aí? Vê se não é a mesma coisa da Torre de Babel? Aí o Altíssimo falou, não, está na hora de revelar, de me revelar verdadeiramente para o meu povo e revelar o meu filho para eles. Porque eles só vão chegar até mim através disso. Porque até então, irmãos, é só a fé trabalhando. Porque unidade não tem. Pode até ter preocupação. Unidade não tem. Amor não tem. Zelo não tem. Por que eu estou falando isso, irmão Anailton? Irmão Rubens? Porque quando você faz parte do sistema religioso, independente do motivo que seja, você sai dele, você não presta. Ninguém te procura. As pessoas olham para você como se você fosse um leproso. Até então, você está ali frequentando as reuniões, meu presbítero, meu diácono, ou meu irmãozão, poxa vida, queria ter 5 igual você. Tudo conversa fiada. Vê se não é a mesma coisa. O nome do Eterno e do seu Filho hoje são propagados em vários cantos aí. De difícil aceitação. Difícil aceitação. Porque nem todos aceitam, ninguém quer. Estão chamando a gente de doido, de maluco, estão falando até que a gente aceita. Que seita? A gente não está dividindo ninguém. Cada um na sua cidade, professando o mesmo nome, buscando o mesmo objetivo. Deixando claro que no nosso meio também vai ter aquelas pessoas que agem de forma diferente, porque a Bíblia fala que tem que ser assim, para separar. Não é verdade? Aquele que é bom do mal, o joio do trigo, para ter separação, tem que crescer junto. Então tem também no nosso meio. Porém, eu vejo, irmãos, que do jeito que as coisas vai, até para nós vai ficar difícil. Por isso que desde que eu conheci o irmão Anailton, eu não gasto meu tempo pregando mais para um monte de gente, querendo falar com todo mundo aqui e ali, não. Eu agora só prego na oportunidade que o Eterno me der. Alcancei o irmão Anailton, pessoa maravilhosa, lutador, um guerreiro, está aí com a gente hoje, para a honra do nome do Altíssimo. E através dele, se alimentando, crescendo, se fortificando, ele vai trazer um. Olha só como é que o trabalho que veio através de um já foi crescendo. Muita gente fala mal do irmão Romilson Ferreira, mas se não fosse ele, ninguém saberia a respeito do nome do Eterno. Hoje existem vários canais ensinando, mostrando com provas arqueológicas também, mas começou com ele. E dele foi para outro, e assim foi indo. Olha só que legal. Não precisou de um monte de gente. Um ouviu e falou. Esse que ouviu e falou, falou para mais um. Esse um que estava no monte, escutou alguém falar, opa, vou pegar para mim. E abraça. Unidade, irmão. Unidade. Hoje se falam tanto em célula, irmão. Célula do corpo.
para ela ter saúde, para a célula saudável, só é saudável quando o corpo é saudável. Quando o corpo é bem cuidado, é bem tratado, é examinado periodicamente. Porque se descobrir que tem alguma célulazinha ruim, já vai ser tratado aquele problema. Não é assim que funciona? Eu queria que você ficasse com essa palavra. A unidade no Ruach Kadosh não é essa unidade que a gente vê aí, não. Ela é diferente. Você pode estar longe, mas está ligado no irmão. Você pode estar longe, mas está ligado na irmã. Você está orando por ela. Está desejando que, seja lá o que estiver afligindo ela, que o Altíssimo repreenda aquilo. Você fortalece ela daqui. Apóstolo Shaul, ele estava em unidade. Aleluia. Porque ele disse que a unidade, que ele se alegrava no cativeiro dele. Porque enquanto ele estivesse no cárcere, ele era glorificado nos irmãos que estavam livres. Irmãos, como de vocês, até eu fico surpreso. Porque agora eu estou entendendo melhor isso, mas antes duvido. Eu gostaria muito que os irmãos também chegassem a esse entendimento. Capítulo 12, versículo 12. Para encerrar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, somos nós, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, mesmo sendo os membros do corpo vários, constituem um só corpo. Então, eu estou aqui em Iguapi, com a minha esposa, a irmã Manuela, o irmão Anailton, está se alimentando lá no Rio, né? O irmão Rubens, que está lá na cidade dele, nesse exato momento, a gente está formando exatamente isso. Estamos fazendo parte de um corpo, na unidade do Ruach Kadosh. Não por conta da live, mas por conta do nosso objetivo. Se vocês estiverem entendendo, que assim seja. Se não estiver entendendo, depois fala comigo no zap para poder tentar ajudar. Tentar não, ver o que o Eterno me dá mais para poder ajudar. Por quê? Assim também é com respeito a Yahusha, pois é um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um só corpo, em Yahusha. Quer Yaldim, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado beber de um só Ruach, de um só Espírito. Então, irmãos, é para encerrar. Porque, como eu disse, as Forças Armadas, ela tem o seu comando maior. E ela tem as suas unidades espalhadas pela nação, pelo país. E nenhum desses pode ferir o regulamento do comando maior. Pode se levantar contra o comando maior. Porque isso constitui como um crime. Constitui como uma rebeldia, né? Como uma traição. Exatamente assim somos nós. Faz de conta que eu faço parte do exército e eu represento a unidade do exército aqui em Guapimirim, por enquanto. Eu sou um dos soldados que representa essa unidade aqui. O meu comando maior disse para mim que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Ele disse que da minha boca não pode sair mentira, somente a verdade. E ele disse que dos meus lábios não podem sair palavras obscenas. Ele disse que o meu comportamento tem que ser melhor dentro da minha casa, porque o meu testemunho é aqui. Olha só como é que eu estou buscando explicar para os irmãos. Unidade. E essa unidade, esse soldado já fez esse trabalho, trazendo o irmão Anailton para fazer parte dessa unidade.
mas ele vive no Rio, eu vivo em Guapi. Para nós não existe distância e para nós não existe tempo, porque tudo o que fazemos é no Ruach Kadosh. Que os irmãos como congregação entendam que é o Ruach Kadosh que vai nos conduzir, é Ele que vai nos direcionar, nos guiar, nos levar ao nosso objetivo. A ordem já foi dada. Vamos nos manter firme, vamos nos manter alerta, sempre vigiando e orando, não deixando em nenhum momento o soldado ferido para trás. Quando você passar por um soldado machucado, não bate nele não arrebenta com ele não, trata dele, leva ele para a unidade de tratamento, para que ele seja tratado, se recupere, para ele pelejar junto com você. Porque quando eu vi esse homem, irmão Anailton, que está participando hoje conosco aí, pela benevolência do Altíssimo, foi exatamente isso que eu vi. Um soldado machucado precisando de tratamento, uma ovelha precisando de ser lavada, bem tratada. O Eterno me usou para ajudar a resgatar essa ovelha para Ele. Eu não faço discípulo para mim mesmo, a gente faz discípulo para o Altíssimo. E agora, irmãos, para encerrar em definitivo, eu falei mais no começo, que a gente aprende muito com os nossos inimigos. Eu falei isso lá no trabalho, causou um pouquinho de escândalo, né, irmão Anailton? O negócio ficou esquisito. Então, irmãos, eu ouvi essa palavra de um, não sei se é coach, eu não sei o que ele é, ele até veio como candidato aí um tempo atrás aí. O nome dele é Pablo Marçal. Eu só vi esse trechinho, para mim foi suficiente. Ele diz assim: vocês querem aprender alguma coisa com o diabo? Na mesma hora todo mundo se escandaliza. Eu fiz a pergunta exatamente assim: vamos aprender alguma coisa com o diabo? Com o inimigo de nossas almas? Eu queria que vocês guardassem isso. Sabe por quê? Porque Satanás, ele sabe que está derrotado, que o final dele está próximo, que ele não vai ter nada o que fazer quando chegar o grande dia. Mas o infeliz, ele não vai cair sem tentar levar alguém com ele. O infeliz, ele sabe que já foi decretada a derrota dele, mas todo dia, de manhã, de tarde, à noite, ele faz de tudo para parar você. Presta atenção. O inimigo, do monte de coisa ruim que ele faz, tem uma coisa boa que é para a gente observar. Para ele é ruim, mas se a gente pegar para nós, a gente converte isso numa coisa boa. Sabe o que é? Perseverança. Pensa em um indivíduo persistente e insistente que é o inimigo. Anoitecemos, são 8h09. Ele sabe que está derrotado, mas ele está disposto a procurar fazer você cair amanhã. Vou te fazer uma pergunta, eu queria que você guardasse isso durante essa semana. E se a gente tiver a oportunidade de estar junto, no próximo sábado, eu gostaria que vocês dissessem a experiência que vocês tiveram. Você está disposto a não aceitar que o inimigo derrube você amanhã? Porque hoje ele tentou. E de repente ele até conseguiu e você nem percebeu. Porque o bicho é terrível. Ele não deixa passar desapercebido nada. Nem para te escandalizar, nem para te desmoralizar, para te humilhar, ele faz de tudo. Ele faz com que você fica de uma maneira que da tua palavra saiam palavras que magoam pessoas. Ele lança os dados dele todo dia contra você. Mas ele sabe que está derrotado. Mas você sabe que você é um servo do Altíssimo, que em meio às suas dificuldades é o Altíssimo que te sustenta, que te mantém de pé, que peleja as tuas pelejas, mas ainda assim você quer desanimar, aleluia. Ainda assim você quer parar, ainda assim você chega para um canto e chora dizendo que não está aguentando mais. Mas o inimigo não faz isso. Ele já perdeu. Mas algumas vezes o comportamento de derrotado é seu e não dele. Então, aprenda com ele. Não desista nunca, porque ele não desiste de te derrubar. Então não desista de lutar contra ele. Porque a ferramenta você já tem, a palavra, a oração, a santificação, tudo isso você já tem. E a única coisa que ele tem são as coisas que você fez lá atrás, para te colocar na mente todo dia, para te mostrar que você é um fracassado.
Mas hoje a palavra diz que você é mais que vencedor em Yahshua Mashiach. Então, guarda essa palavra para você. Que você entenda essa semana a respeito disso. A semana começa hoje para nós. Que no próximo sábado, que você tenha algo diferente para falar, para colocar aí nos comentários. Para que o irmão Leandro também aprenda, junto com vocês. Tá bom, meus amados irmãos? Que o Altíssimo vos abençoe, que a benevolência dele seja com cada um de vocês. Que na sua casa haja paz, tranquilidade, sossego, tá? Que toda enfermidade que tem buscado assolar vocês aí seja repreendida no nome de Yahshua Mashiach. Que o Eterno possa acampar os mensageiros dele ao redor de vocês para que vocês não tropecem em nenhuma pedra. Esse é o desejo do meu coração para vocês hoje, tá? Fica na graça e na paz do Eterno e a gente vai se falando no nome de Yahshua. Fica na graça e na paz. Assim seja.